Então, aqui dentro da empresa, né, a gente tem algumas mudanças aqui dentro da dashboard, né, que ela vai trazer ali uma utilização de chamadas receptivas e realizadas, né. Se você cadastrar ali no tronco, provavelmente você já cadastrou uma tarifa no tronco, você vai conseguir ver essa utilização aqui também. E nas filas também é uma permissão, tá? Eu vou editar até aqui minha permissão. A gente tem a permissão de supervisão da campanha. Se a gente vier aqui, até aqui embaixo e ativar aqui na campanha ver usuários, a gente pode salvar aqui, e aí você vai ver que embaixo da dashboard a gente vai ter essa nova abinha aqui de supervisão de campanhas, tá? Que só tem dentro do buscador. Para que serve essa aba de supervisão da campanha, né? É realmente ali para você ver, né, os seus operadores, quantos estão disponíveis, quantos estão em chamadas, quantos estão no cenário de ligação de saída, quantos estão no cenário de ligação de entrada, se tem algum operador em pausa ou se tem algum operador disponível. Lembrando que também vai ter as opções de tempo, né? Então, quanto tempo ele vai estar, quanto tempo ele está offline, quanto tempo ele está indisponível, todas essas informações aqui na tela da supervisão de campanha. Depois a gente vai para as campanhas. Dentro da lista de campanha, a gente vai ter todas as configurações. Então aqui ele vai trazer todas as campanhas já criadas, né? Como não tem nenhuma, vou clicar aqui para inserir uma nova. E aí a gente vai entrar no cenário da campanha. A campanha, o primeiro a abinha aqui de configurações da campanha, ela pede uma descrição, né? Ou seja, um nome para essa campanha. Vou registrar aqui como campanha aqui o nome do cliente, né? Vamos dizer que o seu cliente ele está fazendo ligação, ele está vendendo o serviço dele de call center para algum cliente dele. Ele está disparando ali um mail de algum cliente dele. Ele consegue registrar o nome aqui só para ficar registrado mesmo, tá bom? Para o operador ver também da onde que cliente é essa campanha. E aí que a gente tem uma descrição, né? Essa descrição é o que vai aparecer ali para o operador, né? Na tela do operador, é as informações que vão aparecer ali para ele, né? Por exemplo, se for uma campanha de venda e você quer falar, né, você quer que nessa campanha os operadores saibam que eles podem aplicar até 15% de desconto, por exemplo, nos produtos, você pode descrever aqui na descrição, né? Produtos elegíveis para 15% de desconto. E aí, sempre ali na tela do operador, vai aparecer essa descrição com essa informação. Depois a gente tem os 3 tipos de campanha, tá? Então a gente tem a campanha do tipo ativo, né? E tem alguns funcionamentos diferentes, mas no geral, o ativo ele vai disparar a chamada automaticamente e aí depois ele conecta com o operador. A gente tem a ativa preview, que o operador vê o número, né? Vê as informações da ficha ali antes de ligar, né? Ele tem que ter a ação manual do operador ali para a chamada ser executada. E a receptiva, que é para receber, né, as chamadas. Dentro da ativa, então, tem os funcionamentos que eu falei, né? A gente tem 4 tipos de funcionamento. A gente tem o conectar com o operador. Então, para que seria o conectar com o operador? A partir do momento que a chamada é dada ali como produtiva, já conecta diretamente com o operador. A gente tem a URA inteligente, né? Então, como que funciona a URA inteligente? Se a gente descer aqui para baixo, vai ficar mais fácil para você entender. A URA inteligente, né? Ele vai funcionar como uma URA de um PABX, só que reversa, né? Vai discar para o número, assim que o número atender, ele vai dar algumas opções. Por exemplo, olá, aqui é da empresa Oratrix, temos uma promoção para você. Se deseja falar agora, digite 1. Se não, digite 2. E aqui você consegue cadastrar as ações, né? De conectar com o operador, tocar um áudio, encerrar a chamada. Então, para isso que serve a URA inteligente. Importante que dentro da URA inteligente a gente consegue usar variáveis de dentro do mailing, tá? Por exemplo, reproduzir o nome, né, que está ali no campo do mailing. Então, reproduzir o CPF, qualquer informação que está dentro do mailing, a URA inteligente consegue reproduzir também. Vamos voltar aqui para cima. A gente tem URA simples, que vai reproduzir um áudio e já vai conectar direto com o operador. Então, ali só para ter tem algumas campanhas, não sei se você já recebeu um tipo de ligação desse, né? Você atende a chamada e tem aquele alô no começo. Você vê que é uma máquina que falou. Normalmente é utilizada a URA simples, né? Você consegue colocar um áudio para não ficar mudo ali até a classificação do classificador e até conectar com o operador, né? Então, ele tem aquele alô e aí depois ele manda para o operador. E tem a opção de fluxo de chamadas, né? Fluxo de chamadas ali tem como fazer, né? Quase todas as configurações, bem parecido que a gente já tem também nos recursos PBX hoje. Então consegue gravar variáveis, reproduzir variáveis, conectar com o operador, mandar para uma URI externa, caminhar para um ramal externo, para um número externo, qualquer coisa do tipo. Depois, seguindo o funcionamento da campanha aqui, então a gente tem o máximo de chamadas simultâneas. Então, quantas chamadas a campanha vai disparar ali simultaneamente, tá? Dá para você limitar
dentro do limite que você colocou na empresa, dá para limitar por campanha também, o tempo que a chamada vai ter, tá? Para que a gente criou essa função aqui? Tem algumas campanhas que tá discando para outras URAs, por exemplo, uma URA ligando para uma outra URA. E aí você não quer que a chamada fique presa, fique no fluxo. Aqui você consegue definir o tempo para a chamada ser encerrada automaticamente. Porém, aqui, né, se tiver algum atendimento, você está falando com uma pessoa, e você definiu aqui para ficar 30 segundos só no tempo máximo das chamadas, com 30 segundos ela vai ser encerrada. Então aqui a gente recomenda deixar em 0, que é ilimitado, até na verdade ter um encerramento real. A gente tem as opções para gravar a chamada, né? Então a gente tem como gravar a chamada só após a detecção de máquina, então só após o detector fazer o papel dele ali e ver que realmente é uma pessoa, ou gravar toda a chamada, tá? Ele grava desde o começo até o final da chamada. Tem também aqui a opção para gerar um protocolo de atendimento automático, ele segue algumas diretrizes, né, que estão aqui. Então, ele sempre vai colocar o ano, mais o mês, mais o dia, o código único da empresa, o contador da ocorrência, enfim. Tem alguns protocolos que eles seguem aqui para gerar o protocolo de atendimento. Tem como você reproduzir, né, esse áudio tanto para o atendente quanto para o cliente, tá? Então tem como você colocar aqui para reproduzir. Ali a quantidade, né, de vezes que vai ter essa repetição dos áudios e se vai armazenar esse protocolo em algum campo ali do mailing, tá bom? Depois a gente tem o período de funcionamento, tá? Que a gente tem ali a configuração de quando até quando a campanha vai funcionar. Aqui pode ser um período, né? Você pode colocar até 2040 aqui, por exemplo. Então ele vai discar até a campanha ser encerrada, até os mailings não ter mais mailings. Ou você pode colocar realmente um período curto de tempo, né? Por exemplo, um mês. Essa campanha vai funcionar durante um mês, depois vai parar. Beleza? Então tem como você fazer essas configurações certinhas aqui de período de funcionamento. Também aqui no sistema, né, você já tem uma lista de feriado, tem como cadastrar para os dias dos feriados as campanhas não descarem, tá? E tem aqui os dias da semana que essa campanha vai funcionar, como se fosse um horário de funcionamento de um número entrante, por exemplo, que aí é quando a campanha vai estar discando ou não de forma automática, beleza? A gente tem aqui depois as opções de descagem, então aqui é onde você define o plano de descagem que essa campanha vai usar. Né? Aqui no seu caso tem alguns planos, né? Mas normalmente é definido um plano. O Caler ID dessa campanha, né? Então o número que vai binar lá para frente, desde que a operadora aceite que o Caler ID seja modificado. A quantidade de chamadas por segundo, então o sistema vai disparando ali. O nosso sistema, quando ele tem 0 aqui, ele dispara todas as chamadas que estão dentro das chamadas disponíveis, né, das chamadas disponíveis, ele vai disparando nas chamadas por segundo. Então ele não tem um limite. Porém, se você vê, né, que o gateway, né, a terminação, está recusando as chamadas por causa das chamadas por segundo, você consegue limitar aqui de acordo com a quantidade que tem de limite também na operadora, tá bom? Depois tem o tempo máximo para atendimento, né? Para que serve isso? Quanto tempo vai ficar ali que a gente vai ficar esperando até ser atendido, né? Normalmente, se é um número de um celular válido, a gente tem um tempo ali e o celular encaminha para a caixa postal. Então, você pode configurar aqui ou não o tempo máximo para atendimento, né? Porém, se você quer, né, que as chamadas sejam atendidas até 30 segundos ali, se não for atendido dentro de 30 segundos elas serem encerradas, você consegue definir esse tempo máximo aqui para ser atendido. Então, para que serve o limite de chamadas por operador disponível? Vamos dizer que você está trabalhando num cenário de URA, né? Então, está disparando uma mensagem, não, uma mensagem, e quando uma pessoa clica vai cair para um operador. Aí vamos dizer que não tem nenhum operador disponível, e o sistema continua disparando a chamada. Essas chamadas das pessoas que clicaram em elas vão ficar ali em espera, e algumas vezes pode gerar descontentamento para essa pessoa, né? Porque ela já aceitou falar com o atendente e não tem nenhum atendente disponível para ela. Acaba ficando ali em espera, ficando meio ruim para ela. Por isso tem aqui como limitar a quantidade de chamadas por operador disponível. Então, só vai discar quando tiver o operador disponível. E com isso tem duas configurações de agressividade da discagem, né, da limitação. A gente tem a agressividade fixa e a preditiva. Como que funciona a fixa, né? Vamos dizer que a gente tenha 3 operadores dentro da campanha e cada um está disparando ali na quantidade de chamadas por operador disponíveis 10 chamadas. Então vai estar disparando 30 chamadas.
Se um desses operadores entrar em atendimento, essas 9 outras chamadas que estavam ali chamando para o número vão ser encerradas automaticamente e essa outra chamada vai entrar ali para esse operador, né? E para os outros operadores vão continuar discando 10 cada um, vai ficar no total de 21. E aí tem a outra forma que seria a preditiva, né? Então, vamos pensar no mesmo cenário, que a gente tenha 33 operadores, cada um está disparando uma quantidade mínima de 10 chamadas, eles estão lá disparando 30 chamadas. Se um desses operadores entrar em atendimento, as outras chamadas que estavam, né, para esse operador, que estavam sendo discadas para esse operador, vão ser distribuídas entre os outros operadores. Então, as outras 9 chamadas vão ser distribuídas entre o operador 1 e o 2 que sobraram. Depois aqui da opção, né, da agressividade, a gente tem o classificador. Então, a gente tem 4 formas de utilizar o classificador, tá? Tem a forma aí desabilitada, né? Então o classificador, né, de máquina não vai funcionar. A gente tem o customizado, que você consegue aumentar o tempo de análise, né? Se você acha que o tempo de análise está muito curto, o número de palavras que ele vai analisar e a sensibilidade dele para detectar se é uma máquina ou se é uma pessoa falando. E aí a gente tem os dois modos, que é o otimizado uma palavra e o otimizado duas palavras. O otimizado uma palavra, ele é um pouco mais agressivo, né? Ele vai identificar, né, a primeira palavra e já vai tomar a conclusão se aquela chamada é uma máquina ou se é uma pessoa. Então, por exemplo, se foi uma caixa postal que atendeu e aí ela falou, é, essa chamada está sendo encaminhada nesse momento, né, que ela está falando rápido ali. E essa chamada ele já vai detectar e vai derrubar. Diferente do otimizado duas palavras, que ele é um pouco menos agressivo, porém ali ele é um pouco mais seguro também. Então, ele vai analisar a primeira palavra que for dita, né? Por exemplo, esta, e aí ele vai analisar a segunda, chamada. E aí ele vai detectar se é uma máquina ou uma pessoa, tá? Então ele faz uma classificação ali um pouco menos agressiva, porém mais precisa e mais lenta, vamos dizer assim. Então essa diferença de uma palavra por duas palavras. Na maioria das vezes a gente recomenda para a utilização em duas palavras. A gente tem aqui a questão da fila, né? Eu vou falar um pouco ali, eu acabei pulando a questão das PAs, tá? Depois eu vou falar de como cadastrar os operadores e as PAs. E aqui é onde você vai definir dentro da campanha. Aqui na fila, então, a forma que vai tocar ali para os operadores, tá? Então a gente tem primeiro o tipo, que a gente tem 3 tipos, o sequencial. Então, se você tiver 3 operadores aqui dentro da campanha, ele vai discar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro. Aí vamos dizer que o primeiro ainda está em atendimento, a próxima que vai entrar vai ser para o segundo, e ele sempre vai seguindo ali a ordem de que está mais tempo sem atender, tá? Essa é a forma do sequencial. Ele vai priorizar sempre quem está mais tempo ocioso, vai ser o próximo a receber a chamada. Tem a forma de ordem de inserção. Então ele sempre vai tentar realmente da forma que você inserir dentro da campanha, então vai tentar para o primeiro, depois para o segundo, mas o primeiro acabou de fazer um atendimento e encerrou o atendimento e entrou uma nova chamada, vai cair para o primeiro de novo, tá? Essa é por ordem de inserção. E de forma aleatória, então o sistema vai escolher aí como ele vai entregar de forma realmente aleatória entre os ramais. A gente tem um tempo de espera para a nova chamada, né? Para que serve esse tempo? Esse tempo é o tempo que o sistema vai deixar ali para o operador tabular até ele ficar disponível dentro da campanha de novo. Então, para ele colocar que a chamada foi produtiva, para ele anotar alguma coisa na ficha, né? Depois que a chamada é encerrada. É esse tempo que fica configurado aqui. E como aqui não tem limite, né? Deixa eu só confirmar. Ele fica limitado a 7 caracteres de tempo. Então dá para ficar bastante tempo aí limitado, tá bom? Até ele ter uma nova chamada. Tem o tempo máximo na fila, então, pensando no cenário que você não limitar a quantidade de chamadas por operador disponível ali, quanto tempo a pessoa que entrou na espera vai ficar na espera, né? Então você consegue definir esse tempo aqui da chamada, né? Da espera, né? Quanto tempo vai ficar em espera até a chamada ser encerrada, tá bom? Ou até seguir o encaminhamento ali. Ok. E o tempo chamando o ramal na fila é quanto tempo vai ficar tocando em cada ramal ali, né? Vamos dizer que está usando de forma sequencial, ele vai tocar primeiro 15 segundos no primeiro ramal, depois 15 segundos no segundo, depois 15 segundos no terceiro, até a chamada ser atendida, tá bom?
Aqui a gente tem um anúncio de fila para o atendente, né? Para que serve esse anúncio de fila? Vamos dizer que o atendente esteja trabalhando como CRM em uma outra página e está com o autoatendimento do telefone dele ali ativo, né? E aí entra uma chamada, a pessoa fica muda lá do outro lado porque ela acha que ela vai ser atendida ainda. Você está mudo desse lado, né? E aí fica uma chamada que está em curso e ninguém viu. Então, por isso a gente criou aqui a questão do BIP, né? Então, quando entrar uma nova chamada, ele vai escutar um anúncio sonoro que tem uma nova chamada. Tem como você definir uma música de espera, né? Então, tem o áudio padrão, a musiquinha fica tocando padrão, que tem ali também no PABX. Tem o áudio chamando, né? Então, se a pessoa ficar em espera, vai ficar escutando o áudio chamando. Ou tem como inserir um áudio personalizado aqui para ficar escutando enquanto está em espera, tá uma musiquinha, alguma coisa do tipo. Tá. A gente tem a lista de classificação, que é para o operador classificar se a chamada foi produtiva, improdutiva, se teve algum agendamento, uma falha na descagem, qualquer coisa do tipo. E aqui ele consegue cadastrar subclassificações. Então, por exemplo, se for improdutivo, ele consegue cadastrar o porquê que foi improdutivo e qual que é a próxima ação. Se teve uma por que ele foi produtivo. Foi vendido, o material foi vendido, alguma coisa do tipo assim, tá bom? Então dá para inserir essa lista tanto por aqui, criar essa lista de subclassificações, dando nome para ela e colocando as subclassificações, tanto aqui pela parte de classificações e renitência, que vai abrir a mesma página que você viu agora, só que... E aqui eu falei do agendamento também, né? E a gente tem uma página aqui também do agendamento, que é se o operador fazer algum agendamento, ele cria uma agenda ali realmente, né? Qual que foi o operador que agendou, qual foi o número, né? A ocorrência que foi agendada e quando que vai voltar ali a discar para aquele número automaticamente. Aqui a gente tem os supervisores, então eu vou mostrar melhor ali os supervisores para você quando eu for mostrar a criação dos operadores, que é ali onde você cria também o supervisor. O supervisor ele vai ter a visão daquela tela que eu mostrei ali para você de supervisão da campanha e a opção de inspecionar as telas dos operadores. Então ele vai conseguir ver, né, se o operador está em atendimento, quanto tempo ele está em atendimento, enfim, todas essas informações. Aqui a gente tem os operadores que estão disponíveis para ser inseridos na campanha e os que já estão dentro da campanha. Como não tem nenhum operador criado ainda, não está mostrando nada. Na base, então, o que está na esquerda são os operadores que estão disponíveis e o que estão na direita são os operadores que já estão na campanha. Tem aqui uma opção de encaminhamento, então se todos os operadores estiverem indisponíveis, né, você consegue colocar aqui para encaminhar para um sistema externo. Então, pode colocar para encaminhar para um ramal do tipo PABX, para um número externo, para uma fila, né, do PABX também, para a caixa postal, para a URA ou para o fluxo de chamadas ali para voltar. Esse encaminhamento é utilizado quando o pessoal utiliza ali o caso de campanhas receptivas, tá? Então, no cenário de receber a chamada, pode ser que às vezes todos os ramais estão disponíveis e ele funciona como uma fila de atendimento, né? Se todos os ramais estiverem disponíveis, ele vai seguir a ação classificada aqui para habilitar encaminhamento, tá bom? Então, quando você habilita integração, você consegue utilizar aqui para abrir fichas e CRMs externos, né? Então, usar um CRM do tipo, por exemplo, o Vanguard, né? Que abre uma ficha ali com as informações. Você consegue utilizar ali para enviar uma mensagem para algum sistema, para enviar qualquer post ou get ali, dá para utilizar esse sistema de integrações aqui. Então, assim que a chamada é conectada, ele segue a questão da integração. Então, eu vou inserir a campanha. Depois que você insere a campanha, no caso eu deixei a campanha como do tipo fluxo, né, para te mostrar aqui os recursos, mas eles são quase que todos iguais ali o que você já tem nos recursos PBX, tá? Então validar de horário de funcionamento, validar condições, gerar variáveis, né? E tem aqui a opção de conectar com o operador no final de tudo, tá bom? E aqui a gente tem a tela do mailing, né? Então onde o cliente vai subir a lista, tá? Então a lista ele pode ser pode ser inserida no formato CSV, XLS ou XLSX. Depois basta inserir e aí já vai ter a campanha criada, tá bom? Aqui no caso ele vai levar diretamente para a tela da lista dos mailings. Então aqui você vai ver quantos números foram inseridos dentro desse mailing. No caso o meu tinha só 2 números, né? E a porcentagem de discagem, né? Então se já foi discado para esses números,
como funciona. Tem como fazer o download desse mailing, né? Depois que for, por exemplo, descou para todo mundo, você quer ter um relatório, você consegue fazer o download desse mailing, arquivar esse mailing ou reutilizar esse mailing. Se a gente voltar aqui, a gente vai cair na tela de lista de campanhas. E se você clicar aqui na lista de campanhas, vai trazer as informações aí para você. Aqui ele vai trazer um all-board, né, da campanha, como está o andamento, quantos operadores tem disponíveis, quantas chamadas estão sendo realizadas simultaneamente, se tem algum agendamento, quantos agendamentos tiveram, qual que é o próximo. Enfim, tem bastante informação aqui, bastante relatório importante aqui para visualização. Lembrando, a campanha, assim que ela é inserida, ela vem desativada, tá? Ela vem em pausa. Então, precisa ser ativada aqui no botão. Uma vez ativada, ela já vai começar a discar ali se tiver o operador disponível, né? De acordo com as configurações já realizadas. Cria uma agendinha aqui realmente do horário, a data, qual que foi o número que o operador colocou para agendar a chamada. Você consegue excluir esse agendamento por aqui, tá? Então, se você não quer que ninguém agende nada e alguém faz algum agendamento, você consegue excluir. Ou se foi um agendamento que foi cancelado, realmente você consegue excluir aqui. A gente tem os arquivos de áudio aqui dentro da parte de campanhas, que é onde você, né, acaba sendo meio redundante com o que você tem aqui dentro dos recursos PBX, mas é os áudios que você insere ali para conseguir utilizar dentro da campanha, tá? Então, para utilizar na URA de dentro da campanha, para utilizar no fluxo da campanha, você adiciona aqui nos arquivos de áudio. Aqui a gente tem a questão da lista de classificação, que eu já falei também, que é exatamente o que tem ali dentro da campanha, porém você consegue inserir externamente. Por que você inseriria externamente, né? Para conseguir utilizar em todas as campanhas. Então, todo mundo utilizar a mesma lista de classificação, você pode criar uma aqui fora e aí inserir em todas as campanhas. Na lista de ramais e na lista de pessoas é onde a gente vai inserir as PAs e os operadores. Primeiro, a gente tem que inserir uma PA, tá? Que é uma posição de atendimento, e as configurações, ademais do ramal, é a mesma. Então, Cali ID, senha, nome do ramal, e todas as outras configurações são iguais aqui do PABX. Eu inseri aqui, então, o 106 está como PA, e aí a gente vai criar o operador. Então a gente vem em lista de pessoas, a gente insere uma nova pessoa, e aqui tem as informações do operador. Então precisa dar um nome para o operador, colocar o OP1, definir um e-mail, tá, para o operador. Então se ele precisar redefinir senha, enfim, qualquer coisa do tipo, vai ser enviada para esse e-mail aqui. Tem aqui a questão do login, então é o valor que ele vai utilizar para logar na tela do operador, colocar o OP1 também. E a senha que ele vai utilizar para logar na tela do operador. Depois você define o tipo do usuário, então tem tanto, que nem eu falei, o usuário supervisor e o usuário operador. O supervisor, ele não vai ter nenhuma outra informação aqui, tá? Que ele não fica vinculado a nenhum ramal, nem nada do tipo, ele só é visualizador mesmo. E tem o ramal tem o usuário operador, que ele é o que você vai vincular ao ramal. Se você criar, tipo, 5 PAs, né? E você quiser ter 10 operadores, você consegue? Sim. Eles podem dividir PA? Sim. Porém, se você ver aqui embaixo, tem a jornada de trabalho. Então, para eles conseguirem dividir a PA, né, a posição de atendimento, eles têm que estar em horário de funcionamento diferente. Eu não posso ter dois operadores utilizando o ramal 106 se os dois trabalhar das 9 às 18, né, que vai causar conflito aí. Você consegue definir uma equipe que é igual um grupo de ramais do PABX, a gente tem as equipes que são do tipo PA, né? E as equipes funcionam ali para relatório, principalmente. Então, se você quiser separar equipe 1, equipe 2, equipe 3, então ele consegue dividir equipes aqui, tá? Para ele conseguir ter relatório. Por exemplo, equipe 1, equipe 2, e pode dividir entre os clientes deles lá dentro também, tá? Então, por exemplo, cliente 1, cliente 2, ele conseguir tirar os relatórios separadamente ali. O tempo para a próxima chamada é a mesma configuração que a gente tem lá dentro da campanha, que é o tempo que o operador vai ter para tabular. O tempo respeitado é sempre o tempo do operador. Então, se tem um operador que tem uma necessidade especial, ele precisa de mais tempo para tabular, pode ser definido um tempo padrão aqui para ele. Porém, se aqui for definido igual a 0, ele sempre vai utilizar o tempo para a próxima chamada que está configurado ali dentro da campanha. Então, você desliga o tempo daqui e define só lá dentro da campanha. A gente tem a questão da autenticação em 2 fatores, né, para enviar ali por e-mail o código de segurança, e o ramal web. Dentro do ramal web, a gente tem algumas configurações, que é forçar o atendimento automático, né? Então você força o AA, o operador é obrigado a atender a chamada. Tem aqui algumas funções bloqueadas, né? Então você pode impossibilitar ele de chamadas recebidas e desligar a chamada, por exemplo. Então ele não consegue derrubar a chamada enquanto a chamada não for encerrada ou recusar a chamada. Tem algumas permissões aqui para você engessar ali o ramal web. E a jornada de trabalho, né, que nem eu falei, o tempo que esse operador vai trabalhar. Então, se eu clicar aqui no mais, aí você define o horário de trabalho dele. O supervisor é a mesma coisa, tá? Então, quase que um admin empresa, porém ele
tem as permissões ali de supervisor, e aí depois que você cria um supervisor, é só vincular ele ali na campanha, igual eu mostrei anteriormente. Seleciona o supervisor e clica no maisinho para adicionar. Aqui nas equipes, então, é onde você insere as equipes, né? Os operadores que fazem parte daquela equipe, e aí você dá um nome para ela, para depois vincular ali no operador. Na parte aqui, né, de chamadas, você vai ver que também vai ter uma diferença das chamadas que eram, né, do PABX para as que vão ter agora. Você vai ter alguns campos a mais. Por exemplo, o AMD, que é o do classificador. Então, se a chamada for classificada como máquina, você vai ver aqui o motivo do que ela foi classificada como máquina. Foi porque ficou muda a chamada, foi porque passou o tempo excedido, né, de palavras, se passou do máximo de palavras disponíveis, enfim, você consegue ter uma questão de classificação por AMD, você consegue ver o operador realmente que fez a ligação, que recebeu a ligação, e aqui qual que foi a campanha, tá, que foi feita essa ligação. Então você tem alguns campos a mais aqui dentro do histórico de chamadas. Depois a outra aba aqui também vai ter alguns outros recursos, que são as dos relatórios, tá? São adicionados aqui o relatório de fila de atendimento da campanha. Então você consegue ver ali na campanha o tempo médio de espera, se as chamadas foram abandonadas, quantas chamadas foram capturadas, né? Quantas chamadas não foram atendidas, quantas foram abandonadas, o tempo máximo de espera, né? Com quanto tempo foi o máximo que uma pessoa ficou em espera, o tempo médio de espera, enfim, todas essas informações aqui, igual quase você já tem aqui no cenário do PABX, né, das filas do PABX, tem também da campanha. Tem um relatório aqui de ação dos operadores, então, tem um operador, né, fez alguma ação, qual que foi o operador que fez, em que hora, quanto tempo ele ficou naquela ação, então se ele deu alguma pausa, você vai conseguir ver quanto tempo ele ficou em pausa, tudo isso aqui nas ações de operadores, tá? Tem um relatório de ASR, então você consegue filtrar aqui determinado mailing, campanha, qualquer informação de agrupamento, e algumas configurações também do mês ou do dia, para você conseguir filtrar o ASR. E tem também o detalhamento de operação, então você consegue ver quantas chamadas cada operador atendeu, de que dia, quantas campanhas, o horário, né, se foi o dia, enfim, tem também aqui o detalhamento por operador, a quantidade de atendimento. Vou mostrar agora para você a tela do operador, para te mostrar como ela funciona ali. Então, para logar na tela do operador, o operador vai utilizar a mesma página, tá? Ele vai pôr o usuário dele e a senha e entrar. Logo, ele vai ter um aviso de iniciar a jornada de trabalho. Então, aqui é onde ele vai definir, ele vai conseguir dar início na jornada de trabalho, e aí já vai a tela do operador, né? Você está na tela do operador 1, então aqui tem o ramal web, fica no cantinho, tá? As informações. Aqui onde você sobe ou abaixa o ramal, também dá para clicar nele aqui. Tem a lista de agendamentos, então aqui ele cria uma agendinha também de todos os agendamentos que esse operador já fez, e ele consegue ligar manualmente, né? Por exemplo, já passou do prazo, ele já fez um outro agendamento, porém o que está anterior ele não conseguiu ligar. Ele consegue ligar aqui manualmente. Se ele tiver uma campanha do tipo preview, né, aquela campanha que eu falei que ele exige a ação dele, ele puxa a ficha antes, ele vai clicar aqui e vai trazer a ficha, tá? E ele vai ter que clicar para ligar. Aqui é onde ele consegue colocar em pausa, né? Então ele consegue ir para o banheiro, para o almoço, para o cadastro, ou fazer a pausa NR17, que é essa pausa de call center, tá? Ou fazer uma descagem manual para uma campanha, tá? No caso, eu não atribuí esse operador nenhuma campanha, ele não está mostrando aqui. Mas aí você conseguiria selecionar uma campanha e fazer uma descagem manual por essa campanha, tá? Ligar aqui para o número e fazer que ele disque automaticamente. Eu falei ali da pausa, eu lembrei aqui que eu não passei numa configuração. Aqui nas configurações a gente tem a lista de pausas. Então, além das pausas já criadas, né, as pausas padrões do sistema, você consegue inserir novas pausas, tá? Colocar pausa para feedback, enfim, qualquer outro tipo de pausa. Lembrando que as pausas padrões não podem ser excluídas, tá? Que elas são padrão do sistema, não dá para excluir elas daqui. Eu acho que é isso, né? Então, todas as telas do discador foram apresentadas. A parte de supervisão, então, ele vai ver essa tela, né? E se você der a permissão, ele consegue ver o onboard da campanha também. Enfim, o supervisor também tem a visão bem parecida com o que um admin empresa tem, só que mais restrito ali.